Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Úrsula, eu sou psicóloga, tenho 27 anos e vim contar um pouquinho aqui pra vocês como que vai funcionar o nosso canal no YouTube. Finalmente consegui iniciar ele, né? Eu tava deixando pra depois porque eu ficava pensando, putz, preciso ter uma vinheta, preciso ter uma musiquinha e na verdade vou começar assim mesmo. É o que eu sempre falo do perfeccionismo, né? Se a gente fica esperando o momento perfeito, ter tudo, não vai sair. Então vim me apresentar brevemente aqui pra vocês, tá bom? Além de psicóloga, eu sou mãe da Tap, que é uma gatinha, adotei ela no início da pandemia, e do Draco, que é um bulldog francês. Tenho ele desde o comecinho da faculdade. Curiosidade sobre mim é que eu sou muito prolixa, tá? Então vocês já vão se acostumando, mas eu juro que no final eu vou encaixando tudo e as coisas fazem sentido, tá bom? Ou pelo menos na maioria das vezes. Então eu vim falar um pouquinho hoje sobre a minha história com a psicologia e por que eu resolvi criar esse canal. Muitas pessoas pensam que a psicologia foi a minha primeira escolha logo que eu saí da escola, e na verdade não foi. Quando eu saí do ensino médio, eu lembro que eu tava perdidíssima. Na minha escola tinha aquelas feiras de profissões em que a gente ia conhecer os profissionais e tudo mais, mas era uma escola que trazia muitos profissionais das profissões mais tradicionais, como engenharia, direito, administração. E eu lembro que eu fui em várias dessas palestras e eu pensava, meu Deus, eu não sei o que eu quero da minha vida. E logo que eu me formei, eu falei, bom, vou começar a fazer administração. Meu pai era administrador de empresas, né? Então, ele trabalhou a vida toda administrando empresa. E eu falei, por que não, né? Pelo menos já tem aqui alguém que eu conheço. Enfim, foi assim que eu tomei minha decisão. Sem nem pesquisar muito a fundo, sem saber muito o que eu queria, não sabia muito quem eu era. E esse é um ponto essencial que eu quero trabalhar aqui com vocês, porque eu sempre falo que o autoconhecimento, ele é o começo de tudo. É a chave pra gente conseguir se relacionar com as pessoas, se relacionar com nós mesmos. Eu quero falar um pouquinho de como que foi esse meu processo de autoconhecimento. Porque como vocês viram, até a época do ensino médio, eu tinha zero autoconhecimento. Eu não sabia o que eu gostava direito, eu não sabia o que eu queria, qual que eram os meus valores, minha perspectiva de futuro. Eu só saí da escola e fui seguindo o fluxo, né? E isso é uma coisa que quem convive comigo hoje consegue ver que eu sempre tento instigar, né? De você não só viver no piloto automático, de você questionar as coisas que você faz, que você pensa. E aí eu lembrei que quando eu era pequena, o meu sonho de princesa era trabalhar em uma empresa. Primeiro porque eu vi o meu pai trabalhando em empresa e era a referência que eu tinha, mas segundo, e era um motivo muito particular assim, era que eu achava lindo meu pai se arrumando todos os dias, colocando o terno dele, a gravata, pegando a maletinha. Esse foi um critério que eu considerei na época de escolher qual profissão eu seguiria. E quando eu entrei na faculdade de administração, eu lembro que eu fiquei muito perdida, porque eu comecei a ter as aulas e eu falei, putz, eu não me vejo administrando empresas, trabalhando para outras pessoas, não tendo tanta flexibilidade de horários, que eu via que era algo muito difícil na minha família, né, considerando o trabalho do meu pai. Ele não tinha muitas férias e quando ele tinha também eram pessoas ligando o tempo inteiro. Eu falava assim, putz, não sei se é isso que eu quero, mas também não tenho muita escolha e eu resolvi continuar um pouco. Eu lembro que quando eu estava na faculdade de administração, eu gostava muito de duas matérias, marketing e psicologia. Já eram sinais aí que eu gostava de estudar o comportamento humano, né? E, enfim, para resumir a história, fiquei um mês na faculdade de administração e falei, putz, não é isso que eu quero. Eu lembro que eu ficava na aula de economia e falava assim, gente, o que é isso? Macroeconomia, microeconomia. Hoje eu vejo que é algo muito importante, que sim, eu gostaria de estudar muito, mas que não é algo que eu gostaria de trabalhar com isso, entende? Eu gostaria de ter conhecimento acerca disso, mas não ser algo que eu faço no meu trabalho, no meu dia a dia. Então eu resolvi sair da faculdade, eu lembro que foi um caos, a família toda ficou preocupada porque eu não sabia o que eu queria. E comecei a fazer cursinho e, em paralelo, eu comecei a fazer orientação vocacional, que tinham sugerido para eu fazer, já que eu não sabia qual faculdade prestar, estava totalmente perdida. Eu cogitei, assim, áreas totalmente diversas. Pra vocês terem ideia, eu já prestei AFA, que é a Academia da Força Aérea, porque eu queria ser piloto de avião. Já quis fazer medicina veterinária, nutrição, engenharia, direito, fotografia, culinária, enfim, vocês viram que eu tava muito perdida, né? E por que de tudo isso? Porque eu não me conhecia, eu não sabia o que eu gostava. Na verdade, eu sabia o que eu gostava, mas eu não sabia como utilizar tudo isso, entende? Eu não conseguia juntar todos esses pontos e falar, putz,
é isso que eu quero, é essa profissão que eu quero seguir. E são coisas que eu acho que a gente vai descobrindo ao longo da nossa vida também. Quem não sabe, o processo de orientação profissional não vai te dar uma resposta de qual profissão você deve seguir. Ele vai te dar algumas opções, mas no final quem vai escolher é você. Então, as minhas opções foram psicologia, nutrição e... eu não lembro a terceira, eu acho que foi medicina veterinária. E eu lembro que eu olhei para esses três e eu falava, nossa, eu não faço ideia de qual escolher. Só que eu comecei a perceber que o que as três profissões tinham em comum era que eu gostaria de ajudar as pessoas, ou cachorrinhos, gatinhos, cavalos, etc., de alguma forma. E aí eu pensei, putz, acho que eu não quero ajudar sendo nutricionista, porque eu não gosto de química, matemática, né? Tem que fazer as contas ali, não quero trabalhar com números, sendo bem sincera com vocês. E aí, quando eu vi a medicina veterinária, eu falei, putz, eu não tenho problema, assim, em ver sangue, fazer cirurgia e tudo mais, mas também não era algo que eu me via exercendo. E foi assim que eu escolhi a psicologia. Não foi tão simples assim, tá bom? Depois, se vocês quiserem, eu conto bem a fundo como foi o meu processo de orientação profissional. Mas o que eu achei mais legal de ter feito esse processo foi que eu olhei para várias áreas da minha vida que eu nunca tinha olhado. Eu olhei para dentro de mim mesma e falei, nossa, olha só quais são os meus valores, o que é importante para mim. Fui descobrindo ali pontos que eu não fazia ideia que existiam, sabe? E eu era muito insegura, até pra escolher ali, quando tinha algum testezinho pra fazer, eu ficava, ai meu Deus, eu não sei, o que eu faço, o que eu escolho? E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Então, se você tá nesse processo de não saber o que fazer, que caminho seguir, eu recomendo fortemente que você faça aí uma orientação profissional. E esse foi o primeiro contato que eu tive com algum profissional da psicologia. E depois que eu terminei o processo de orientação profissional, decidi que eu realmente queria cursar psico, eu continuei com essa mesma psicóloga fazendo a psicoterapia individual. E foi aí que de fato eu comecei aquele processo de autoconhecimento, de olhar para os meus valores, para as minhas crenças, para os meus medos, porque eu nunca tinha tido contato com um profissional da psicologia, não tem ninguém na minha família que é psicólogo ou que já fez terapia. Na verdade até tem, mas sempre foi aquela coisa, nossa, que tabu, fazer terapia, né? Como vocês viram, escolhi psicologia, cursei psicologia e tô aqui, né, sendo psicóloga clínica, mas eu não sou só psicóloga clínica. Hoje eu também exerço várias outras funções que eu nunca imaginei que eu exerceria. E eu acho que isso é o mais incrível do autoconhecimento, sabe? Que ele não tem um fim. A gente vai cada vez mais se descobrindo e se redescobrindo novas facetas, novas funções que a gente pode desenvolver. E o processo de autoconhecimento é um processo que a gente vai levar pro resto da vida, porque em cada etapa da nossa vida a gente vai ter uma função nova, né? Seja como chefe, como amiga, namorada, noiva, esposa, filha, mãe, avó. Então é incrível a gente se descobrir e se redescobrir a cada dia. E eu criei esse canal exatamente porque eu sei que nem todo mundo tem acesso à psicoterapia ou um profissional da psicologia. Obviamente, gente, um canal de YouTube, um Instagram ou algum profissional que você acompanha jamais vai substituir um processo terapêutico, um tratamento, tá bom? Mas o objetivo desse canal é a gente conseguir compartilhar sobre vários desses assuntos: autoconhecimento, autodesenvolvimento, inteligência emocional, maturidade emocional, melhorar o nosso relacionamento com as outras pessoas, com nós mesmos e tá em constante evolução, né? Eu sei que pareceu meio good vibes assim, mas juro que vai ser um canal pautado em ciência de uma forma acessível. E o meu objetivo aqui é exatamente trazer conteúdo de uma forma acessível, com uma linguagem fácil, que todo mundo vai conseguir entender e de uma forma leve. Então, não vai ser um canal só sobre psicologia, mas eu vou trazer muitas questões do dia a dia, os perrengues que a gente passa, trazendo exemplos reais, porque eu sei que assim fica muito fácil da gente conseguir entender e colocar em prática, porque esse é um ponto muito forte que eu quero trazer para vocês. Não adianta a gente saber toda a teoria se a gente não coloca em prática. Então, eu quero tentar trazer formas de trazer exercícios para vocês irem colocando a psicologia aí em prática no dia a dia de vocês, tá bom? E eu quero muito saber o que vocês gostariam de estar vendo aqui no canal, se vocês gostaram que eu finalmente criei um canal no YouTube, e saber o que vocês gostariam
que eu trouxesse. Se vocês quiserem dar sugestões de temas, podem deixar aqui nos comentários. De tempos em tempos eu vou abrir lá no Instagram também uma caixinha para saber o que vocês querem que eu comente por aqui, ou pra gente interagir de uma forma um pouco mais próxima também. Vocês mandarem perguntas lá, eu responder aqui, tá bom? Então, fiquem à vontade, porque é para ser um espaço nosso, não é um espaço meu. Eu fico muito feliz de poder contribuir de certa forma na jornada de vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter vídeo no canal toda quarta-feira, às 11 horas. Então já ativa a notificação, deixa o like, se inscreve no canal e eu não sei onde fica em algum lugar aqui da tela. E a gente se vê na quarta que vem. Um beijo!